Os israelitas se rebelam contra o Senhor. Capítulo 14. Então a congregação toda levantou e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tomara tivéssemos morrido neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Façamos a um por capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: A terra por meio da qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos introduzirá nesta terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porque são nosso pão. Retirou-se deles seu amparo, e o Senhor está conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu no tabernáculo de reunião a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provará este povo? Até quando não creram em mim, a despeito de todos os sinais que tenho enviado no meio deles? Eu os farei com mortandade e os desherdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que eles. Porém respondeu Moisés ao Senhor: Assim os egípcios ouviram, pois pela tua força fizeste sair este povo do meio deles. E o dirão aos habitantes dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, aparecer-lhes que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e de noite, numa coluna de fogo. E se manteres este povo como a um só homem, as nações que ouviram tua fama dirão: Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes havia jurado, por isso matou-os no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força de meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, que perdoa a maldade e a transgressão, e não terá por inocente ou culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza de tua misericórdia, e como tens perdoado a este povo desde o Egito até aqui. O Senhor castiga Israel. Então o Senhor disse, segundo tua palavra, eu o perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e minha glória encherá toda a terra, todos os homens que viram minha glória e meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou
em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. E o Senhor falou a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, dizendo-lhe: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes a meus ouvidos, assim o farei a vós outros. Neste deserto cairá vosso cadáver, como também de todos os que de vós foram contados, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Certamente não entrareis na terra pela qual levantei minha mão e jurei que os faria habitar nela, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porém, a vossos pequeninos que dissestes que serviriam de presa, eu os introduzirei, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Mas quanto a vós, vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto por 40 anos, e eles levarão sobre si vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se consumam no deserto, segundo o número dos dias em que a espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós por 40 anos vossas iniquidades, e conhecereis meu afastamento. Eu, o Senhor, tenho falado, assim o farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. O castigo dos 10 desconfiados. E os homens que Moisés enviou a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que haviam falado mal dela morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, ficaram com vida dentre aqueles homens que foram espiar a terra. A vã tentativa e Ormá. Ele falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porque temos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis a espada, pois porquanto vós desviaste de seguir ao Senhor, por isso o Senhor não estará convosco. Contudo, mostraram-se temerários em subirem ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam naquela montanha, e os feriram e os derrotaram, perseguindo-os até Ormá. A lei sobre as ofertas, capítulo 15. E o Senhor falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhe: Quando entrardes na terra de vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto,
ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas solenes, para o Senhor, fazer um cheiro suave de vacas ou ovelhas. Então aquele que oferecer sua oferta ao Senhor oferecerá uma décima de flor de farinha amassada com 1,5 litro de azeite, e de vinho para libação preparás 1,5 litro para o holocausto ou para o sacrifício de cada cordeiro, e por cada cordeiro preparás oferta de 2 décimas de flor de farinha amassada com cerca de 2 litros de azeite, e de vinho para libação oferecerás 2 litros ao Senhor em aroma suave. E quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de cereais de 3 décimas de flor de farinha amassada com pouco mais de 3 litros de azeite, e de vinho para a libação oferecerás 3 litros para oferta queimada de aroma suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi ou cada carneiro ou cada um dos cordeiros das ovelhas ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas para oferecer oferta queimada de aroma suave ao Senhor. E quando habitar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que esteja entre vós, em vossas gerações, e oferecer uma oferta queimada em aroma suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja um mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo em vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro diante do Senhor. Uma só lei e uma só ordenança haverá para vós e para o estrangeiro que mora convosco. Também falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando entrardes na terra em que eu vos farei entrar, quando comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias de vossa massa, oferecereis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa massa dareis ao Senhor, oferta por vossas gerações. E quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante, em vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância, sem o conhecimento da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em aroma suave ao Senhor, com sua oferta e sua libação, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porque foi erro e eles trouxeram sua oferta queimada ao Senhor, e suas expiações do pecado perante o Senhor por causa de seus erros. Conceder-se-á, pois, perdão a toda a congregação dos filhos de Israel e ao estrangeiro que mora entre eles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano para expiação. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que tiver pecado por ignorância perante o Senhor, e ela será perdoada, para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita.
Tereis uma mesma lei para aquele que fizer isso por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa com arrogância, quer seja do natural, quer do estrangeiro, ultrajar ao Senhor, essa pessoa será cortada do meio de seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Totalmente será cortada essa pessoa e sua iniquidade cairá sobre ela. A lapidação de um violador do sábado. Estando os filhos de Israel no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado, e os que o acharam recolhendo lenha trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram no cárcere, porque ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. E o Senhor disse a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenará a Moisés. As franjas dos vestidos. E o Senhor falou a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhe que nos cantos de suas vestes façam franjas por suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E nas franjas vós estará para o que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis os desejos de vosso coração, nem o de vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e sejais santos para com vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. A rebelião de Coré, capítulo 16. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, Euã, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados Assembleia, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, pois elevai-vos sobre a congregação do Senhor. Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que fará chegar até ele. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Basta vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Core: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vós fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estarde perante a congregação para lhe ministrar, e te fez chegar a ti e a todos os seus irmãos, filhos de Levi, contigo? Procurais também o sacerdócio, porquanto tu e toda a tua congregação estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele, para que murmureis contra ele?
E enviou Moisés mensageiros para chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles responderam: Não subiremos, porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer no deserto, senão que também quereis fazer-te príncipe sobre nós? Tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes herança, campos e vinhas. Arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. O castigo. Disse mais Moisés a Core: Tu e toda a tua congregação podem-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão, amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei diante do Senhor cada um com seu incensário, 250 incensários, também tu e Arão, cada um com seu incensário. E tomarão, pois, cada um seu incensário, e neles puseram fogo, e sobre eles deitaram incenso, e se puseram à porta do tabernáculo de reunião com Moisés e Arão. E Coré fez reunir contra eles toda a congregação à porta do tabernáculo de reunião. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor falou a Moisés e Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostrarão sobre seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, levantai-vos do redor da habitação de Core, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e os anciões de Israel foram após ele. E ele falou à congregação, dizendo: Retirai-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis coisa que lhe pertença, para que não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação, o Decore, Datã e Abirão, saíram e se puseram à porta de suas tendas, com as suas mulheres, seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: Nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar algo novo e a terra abrir sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritam o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, e a terra abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Core, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: Não suceda que a terra nos trague e nós também. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então o Senhor falou a Moisés: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque são santos. Os incensários destes que pecaram contra suas almas deles, se façam lâminas batidas para a cobertura do altar,
porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, aos quais haviam oferecido os que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não seja da descendência de Arão se chegue para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Core e sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Murmuração e castigo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós mandaste o povo do Senhor. E aconteceu que, quando a congregação se havia reunido contra Moisés e Arão, viraram-se para o tabernáculo de reunião, e eis que a nuvem o cobriu e apareceu a glória do Senhor. E vieram Moisés e Arão perante o tabernáculo de reunião. E o Senhor falou a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma teu incensário e põe nele fogo do altar, e sobre ele deita incenso, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Então tomou Arão o incensário, como Moisés lhe falou, e correu no meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. E deitou o incenso e fez expiação pelo povo. E pôs-se de pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela rebelião de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta do tabernáculo de reunião, e cessou a praga.